Mas eu vou pedir para vocês, em primeiro lugar, e a vocês também que nos acompanham, em primeiro lugar, conferir uma reportagem do nosso Theo Cury. Ela dá conta do seguinte, resumindo brevemente, mas a reportagem entra na sequência. Enquanto auxiliares do presidente tentam reduzir a tensão, segundo a apuração do nosso repórter, sobretudo entre Jair Bolsonaro e a Justiça Eleitoral, ele mantém de pé as críticas ao TSE, inclusive hoje ironizando a possibilidade de um autogolpe. Reportagem de Theo Cury. Auxiliares do presidente estão atuando de forma sistemática junto ao TSE para minimizar o efeito dos ataques e acusações sem provas de Bolsonaro contra as urnas eletrônicas. A mais recente dessas incursões foi feita por Bruno Bianco, advogado-geral da União, que se reuniu na última quarta-feira com o ministro Edson Fachin. No encontro, Bianco disse que há confiança do governo na justiça eleitoral e que a democracia não está em risco. Esse esforço para suavizar o discurso de Bolsonaro tem relação direta com a busca pela reeleição. No comando da campanha, do qual fazem parte, entre outros, Flávio Bolsonaro, Ciro Nogueira e Valdemar Costa Neto, há o entendimento de que os sucessivos ataques do presidente não convertem votos. Ao contrário, essa postura de questionamento tende a afastar os indecisos. Integrantes da campanha, no entanto, admitem que é difícil controlar o comportamento do presidente, como foi visto na reunião da última segunda-feira. Nesta sexta-feira, em agenda para mostrar a redução do preço dos combustíveis, Bolsonaro manteve a situação tensionada e, novamente, criticou o TSE por não acatar as sugestões dos militares para mudanças no sistema eleitoral. É natural. Se lá diz que não tem problema, por que não fala? Forças Armadas, traga seus técnicos para cá, vamos conversar com os nossos técnicos. As Forças Armadas foram convidadas. Nós não nos intrometemos em nada. Desde que o grupo de trabalho sobre as eleições foi criado, as Forças Armadas enviaram 15 sugestões para o TSE. Dessas, 10 foram atendidas integral ou parcialmente, 4 estão em estudo para os próximos pleitos e apenas uma foi rejeitada, porque violava a Lei Geral de Proteção de Dados, segundo os técnicos da Justiça Eleitoral. Questionado se, caso o TSE não acolha as decisões das Forças Armadas, haveria eleição no primeiro turno, Bolsonaro desconversou. Nós temos muito tempo pela frente. Eu vou dar golpe em mim mesmo, é isso? Não, eu vou dar um autogolpe. Nós somos pessoas, né, civilizadas e vai chegar a um bom termo essa questão, tenho certeza. Thaís, você ouviu como eu ouvi aquele pequeno trecho dentro do pronunciamento das diversas sentenças pronunciadas pelo presidente? Nós, as Forças Armadas, não nos intrometemos em nada. Aí, do ponto de vista da análise de risco político, por isso que o Cleomar está aqui com a gente também, se coloca uma indagação central. Quando o nosso repórter, o Theo Cury, traz para nós a informação de que há um esforço em tentar, de alguma forma, amenizar o que parece ser um desarranjo institucional sem volta, o que parece ser um desarranjo institucional sem volta, a gente precisa se perguntar se esse esforço é genuíno. O que você tem ouvido? William, além do advogado-geral da União, hoje o ministro Edson Fachin também se encontrou com Tarcísio Vieira, que é o advogado da campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Tarcísio Vieira, que foi ministro do TSE de 2017 a 2021. A conversa aconteceu por convite do ministro Edson Fachin, que quis fazer um balanço da sua gestão, mas, acima de tudo, destacar ali toda a atuação do TSE, principalmente no que diz respeito à segurança das urnas, garantir que não há possibilidade de fraudes nas eleições. Tarcísio, como eu disse, que foi ministro do TSE, saiu dessa reunião, óbvio, com uma boa impressão. Entendeu que Edson Fachin colocou ali todos os motivos que levaram o tribunal a aceitar ou a não aceitar parte das sugestões das Forças Armadas e entendeu todos os argumentos. Então, tudo isso para dizer que o quê? Que eu acredito que há, sim, no entorno do presidente Jair Bolsonaro, quem atue de maneira genuína, quem acredite de fato que esse discurso é um discurso que não contribui, é um discurso que fala para a bolha, é um discurso que, no fim das contas, pode mais atrapalhar do que
ajudar o presidente Jair Bolsonaro nessa caminhada de reeleição. E tudo isso ganhou ainda mais força depois da segunda-feira, depois dessa semana inteira, William. Todas essas manifestações, a questão da comunidade internacional estar mais atenta, tudo isso mexeu. E nessas conversas com os ministros do Supremo hoje, também falamos sobre isso, há uma percepção de que o entorno do presidente sentiu. Um dos ministros chegou a me dizer assim, acho que eles sentiram. Não sei se o presidente sentiu, ao que parece não, mas o seu entorno sabe que esse não é um caminho que vai levar a algum sucesso, William. Boa, Thaís. A gente, quando fala do entorno do presidente, é obrigado a considerar várias esferas de influência, né? Uma delas a qual você se referiu agora há instantes, a do Tarcísio, advogado eleitoral, é considerado uma pessoa sólida, com uma excelente reputação no meio jurídico em Brasília, com um grande trânsito, é considerado também um negociador hábil. Mas aí a pergunta, Creomar, a você é a seguinte: mesmo uma pessoa com essas características, aparentemente, como diz a Thaís, postulando um abrandamento das respectivas, digamos, posições de confronto, mesmo uma posição de uma pessoa dessas, que chance ela tem nesse ambiente político? William, a pergunta é muito boa e ela me remete a algo que é comum em trabalhos de consultoria ou quando alguém assume uma posição de aconselhamento. Por mais bem interessado, por mais engajado que esteja o consultor ou aquele que é o conselheiro de alguém, esse conselho precisa ser seguido. Isso quer dizer, se você conversa com um interlocutor ou com aquele que você efetivamente deseja ajudar e este alguém não se mostra interessado em ouvir, você efetivamente vai ter uma grande dificuldade. E quando nós fazemos uma espécie de regressão temporal em vários momentos que envolveram variáveis de risco importantes neste governo em específico, nós temos como um marcador muito claro o fato de que, por mais que o presidente Bolsonaro tenha conselheiros das mais diversas instâncias, sejam eles políticos, estratégicos ou técnicos, ao final do dia, normalmente ele escuta os seus próprios familiares, os seus filhos em específico. Isso foi muito forte durante a sucessão do ex-ministro Mandetta, por exemplo. Isso foi forte em outros momentos e isso provavelmente continuará sendo forte agora. E me parece que, em algum sentido, o núcleo familiar está muito fechado nessa ideia de que é importante manter cadeira cativa nesses 30% do eleitorado que vão marchar com Bolsonaro até o final, né? Pensando, inclusive, talvez em termos de legado futuro, em termos de política, de projeto pessoal e até do day after de uma eventual derrota eleitoral. Raquel, nesse ponto da nossa conversa, nós estamos tentando estabelecer quais elementos têm qual peso no que a gente possa traçar como cenários a curtíssimo prazo. A Thaís se referiu à questão do entorno do presidente, as conversas dela com ministros do Supremo que, na percepção das fontes dela, indicam que houve uma compreensão da gravidade do que aconteceu e, portanto, da amplitude e do alcance dessa reação. Ela está concentrada em São Paulo, do ponto de vista da sociedade civil, que se organiza para vir a público reiterar, através de manifestos suprapartidários, a posição de completa repulsa de uma enorme, vamos dizer, não é só a quantidade, mas variedade de organizações da sociedade civil descontentes com o que viram acontecer no começo da semana. Isso está progredindo? William, está progredindo, mas a gente precisa matizar um pouco isso. Foi isso que eu entendi hoje de várias conversas. Temos vários manifestos sendo gestados. Tem um que vai sair provavelmente na segunda-feira, vai ter um grupo forte ali de empresários, banqueiros, economistas, cientistas políticos, mas é um grupo que majoritariamente ou está com Simone Tebet ou já se aproxima de Lula. Então, é um grupo que já está dentro dessa mesma visão e que vem reiterando esse apreço pela democracia e essa preocupação com a governabilidade do país faz tempo. Tem uma outra iniciativa que está sendo capitaneada pela Fiesp, pelo presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, presidente da Coteminas e filho de José de Alencar,
o Fernando José de Alencar, que foi vice-presidente de Lula. Ele está fazendo uma costura bastante delicada para soltar um manifesto das entidades empresariais. Ele, inclusive, teve uma conversa, acho que ontem, com a FEBRABAN, a Associação dos Bancos, para ir costurando isso. Mas o texto está guardado a 7 chaves, várias associações de classe não receberam ainda. E por quê? 2 motivos principais. Primeiro, por causa da polêmica que deu da outra vez, polêmica provocada pelo Pedro Guimarães, que então era o presidente da Caixa, mas que gerou assim, uma enorme fricção. Você está se referindo ao episódio pelo qual o sistema financeiro ia emitir um pronunciamento, uma manifestação. Paulo Scaff, que na época era o presidente na Fiesp, ainda era o presidente em exercício, o Josué já estava eleito, mas ele ainda era o presidente em exercício e voltou atrás. Então aquilo ali gerou um enorme mal-estar. Mas o segundo motivo pelo qual a Fiesp e a FEBRABAN estão agindo com muita calma é que muitas dessas associações de classe, dessas entidades, estão com o Bolsonaro. Então, você tem um setor empresarial hoje muito rachado. E um setor empresarial que no topo, ali o que a gente chama dessa fina elite da indústria e do setor financeiro brasileiro, está preocupado com democracia, com valores, etc. Mas você tem uma base, que não é pequena, é grande, que está mais preocupada com como vai ficar o próximo governo, como é que vão ficar as regras trabalhistas, se vai aumentar imposto, se vai ter mais gente me atrapalhando a trabalhar. Thaís, deixa eu inverter vamos dizer, o eixo pelo qual a gente está olhando para o que acontece aí em Brasília. Há pouco você se referiu a como que o entorno do presidente está percebendo essa situação. Como é que em Brasília, e aí eu queria que você incluísse não só os tribunais superiores, mas sobretudo as lideranças dos partidos de centro, estão vendo essas articulações às quais se referiu a Raquel? William, qual que é a percepção que eu tenho a partir das conversas daqui de Brasília? É de que há um incômodo também com essa postura do presidente Jair Bolsonaro, principalmente porque, embora, como disse a Raquel, parte dessa elite esteja, sim, com o presidente Jair Bolsonaro, há uma percepção bastante clara de que jogar fora das 4 linhas, para citar uma expressão que o presidente sempre usa, pode provocar um dano para o país. E não apenas no que diz respeito à democracia, mas um dano econômico. Afinal de contas, e aí eu volto a dizer, estou sendo bastante repetitiva essa semana, até peço desculpas, mas toda essa manifestação internacional e possíveis sanções que já estão sendo alertadas de forma bastante explícita nos bastidores para vários atores políticos e jurídicos aqui no país, causa uma apreensão. Há um entendimento de que o país do tamanho do Brasil entrar numa aventura golpista não seria um caminho que poderia ser bom para qualquer que seja o cidadão brasileiro, seja ele hoje apoiador do presidente Jair Bolsonaro, da Simone Tebet, do ex-presidente Lula. Há essa percepção bastante clara. Não sei se eu consegui responder sua pergunta, William. Acho que sim, Raquel. Queria só complementar, Thaís, porque para deixar claro, para ninguém que eu converso do setor empresarial ou do meio produtivo é a favor de uma ruptura institucional. Todo mundo sabe que isso vai provocar prejuízos, mas você tem um grupo que acha que realmente há um risco, estamos caminhando para isso, precisamos ficar alertas e vigilantes, e tem um grupo que não é pequeno, que acha que ainda é só fanfarronice do Bolsonaro, e esse grupo está mais preocupado com o bolso. Essa é a diferença. Se a avaliação que eles estão fazendo é errada, é perigosa, eu até acho que mas assim, o tempo vai dizendo. É uma excelente provocação intelectual ao nosso Creomar. Creomar, a provocação intelectual da Raquel, eu confesso, e talvez seja a pergunta da noite. Vai piorar ou para por aqui? William, os indicadores que nós temos até aqui é de que antes de que as coisas melhorem, elas costumam piorar um tanto. Filosófico. O que nós temos visto, o que nós temos é que a simbologia, a retórica, a forma como o presidente Bolsonaro se porta é no sentido do tudo ou nada.
E esse é um traço muito importante quando a gente pensa a própria psique e a biografia política de Bolsonaro. Bolsonaro nunca ganhou jogando na regra, ele sempre ganhou forçando o limite da regra. Foi assim em sua situação no Exército, foi assim à medida que se tornou figura política e foi assim quando se tornou uma celebridade nacional capaz de vencer uma eleição. A mensagem que o sistema político enviou a Bolsonaro durante toda a sua trajetória de homem público foi: teste os limites, que ao final você vai conseguir aquilo que você quer. Ora, se alguém é cognitivamente programado para esse tipo de ação durante toda a sua vida pública, não é em um momento tão crítico como esse, como uma reeleição, que ele vai agir diferente. Então, muito possivelmente, o que nós temos de prognóstico é que a situação vai se tornar muito mais grave. Vamos lembrar que o grande mentor intelectual, ou melhor dizendo, o grande espelho intelectual de Bolsonaro do ponto de vista político é o ex-presidente Donald Trump, e nós vimos o que aconteceu nos Estados Unidos quando ele perdeu a eleição em 6 de janeiro. Então, é importante que os atores institucionais entendam, dentro de uma lógica de prevenção, diagnóstico e mitigação de risco político, que é importante levar a sério aquilo que é sério, porque discurso, fala, é ação e tem significado. Creomar de Souza, nosso muito obrigado a você pela participação aqui na nossa roda. Sempre muito bem-vindo, Creomar. Boa noite, bom fim de semana para você.